escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, juntos estamos para estudar mais uma lição da nossa escola dominical neste mês de janeiro de 2022. Nós estamos nos apresentando diante de Deus e lembrando de Isaías 59:2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então vamos começar orando ao Senhor. Ó Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, limpa os nossos corações pelo sangue de Cristo Jesus, que nos regenera e nos torna alvos mais que a neve. Aceita-nos na sua presença. Enche-nos do teu Espírito Santo e abre o nosso entendimento para crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos começando uma revista que pretendemos usar nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Então nós vamos juntar as primeiras lições em 5 blocos. Os primeiros 5 blocos comporão as aulas até o número 8. Depois até 13, porque são 13 lições por revista. Aí elas serão dadas mais devagar, individualmente. O assunto é este que está aqui, projetado: o batismo e a ceia do Senhor. Muitos temas importantes serão abordados e é importante nós estarmos sempre lembrando sobre se estamos nos preparando adequadamente para participar da ceia, se não estamos negligenciando nada, se fazemos ou participamos de um batismo entendendo realmente o que ele significa. Trabalharemos as palavras pacto, as palavras sacramento, o batismo infantil, a participação na ceia, a ceia como profissão de fé, a importância da palavra e da oração. Então, que nós comecemos agora com uma recapitulação da aula que foi ministrada pelo nosso pastor no dia 2, que fala sobre o que é o pacto e o que são os sacramentos. Então, vamos analisar o seguinte: a palavra pacto é como sinônimo de aliança. Sempre é o Deus do pacto, o Deus da aliança. O que significa isso? Então, essa aliança ou esse pacto são administrados por Deus e tem as seguintes características: liga pessoas entre si, ou um pacto liga as pessoas a Deus, e é esse que nós vamos tratar, com um laço inseparável, um laço inviolável, que na verdade é uma questão de vida e morte. É um laço de sangue que nós vamos considerar e vamos trabalhar. Vejamos, então, a aliança é um pacto de sangue, é um pacto de verdade. E vamos enfatizar a aliança de Deus com o seu povo, a aliança do Pai conosco. Exemplo, nós temos uma primeira citação sobre a aliança em Êxodo capítulo 6, versículo 7. Eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, vamos trabalhar esse item analisando o seguinte: quais foram os pactos que Deus fez com Abraão em Gênesis, nos primeiros livros da Bíblia? Em Gênesis 12, acompanhamos a leitura, Gênesis 12, 1, 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
de ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Nessa semana, alguém postou uma mensagem interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Nossa, será que todos somos descendência de Caim? Que coisa horrível! Então vamos analisar. Depois de Caim, Adão e Eva tiveram descendentes como Sete, depois Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Com o dilúvio, tudo isso foi eliminado. Ficou Noé e sua família entre aqueles que continuaram invocando o nome do Senhor. Noé era um homem temente a Deus. E da família de Noé veio a segunda civilização, da qual nós descendemos. Mas então nós vimos quais foram os pactos. Então Deus fez o pacto com Abraão. E aí nós vamos ver em Gênesis 12 a chamada de ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E depois nós vamos ver em Gênesis 13, versículos de 14 a 17, acompanhem em suas Bíblias, Deus mostrando e fazendo a promessa da terra de Canaã. Abraão era um homem muito rico, possuía gado, prata e ouro, mas Deus tinha para ele um plano maravilhoso. Veja o que dizem esses versículos. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Depois, isso está em Gênesis 13. Vejamos Gênesis 15, que foi o texto básico estudado no domingo passado. Em Gênesis 15, de 3 a 5, lemos: Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência. Abraão reclamando. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então vimos o chamado, a promessa da terra, a promessa da descendência, e vamos continuar vendo as promessas de Deus a Abraão. Então nós temos ainda em Gênesis 15, versículos de 17 e 18, que foi o texto estudado, nós vimos um trecho interessante que fala que Abraão cortou ao meio os animais, uma novilha, uma cabra, um cordeiro de 3 anos, ele cortou, e conservou inteiros uma rola e um pombo. E esses 5 animais compunham um sacrifício e foi apresentado a Deus. Veja o que acontece, o que é aliança de sangue, vida ou morte, a ilustração. E sucedeu que, diz o versículo 17, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Veja, fez, ele refaz, ele reforça, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, aí nós vemos que o Deus que fala que deu essa descendência, no capítulo Gênesis 17, versículo 9, ele diz assim: disse mais Deus a Abraão. Veja a aliança e agora perceba o que é um sinal da aliança. Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança
entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Então, nós estamos vendo em Gênesis 17 a instituição da circuncisão. Então, vem uma pergunta assim, nós vamos estudar esse tema durante esse período de janeiro e fevereiro. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será por sinal. Por que esse sinal? Nos tempos antigos, era comum haver marcas, tipo marca, como se marca gado, marca entre as pessoas, os grupos, mas no antigo Israel, a circuncisão, que era para ser realizada até o 8º dia, era o significado da aliança entre Deus e Abraão e os descendentes de Abraão. Era um rito de inserir cada um que quer fazer parte dessa minha aliança, faça esse ritual. Essa será uma marca entre nós. E é interessante analisarmos que não era um sinal para que todos pudessem ficar vendo. O símbolo era mais oculto e interno, demonstrando mais que um sinal na carne, era um comportamento e a fé que identificaria como um servo do Deus Altíssimo aqueles que passassem pela circuncisão. Depois nós vamos estudar oportunamente mais detalhes. Mas vejam, nós estávamos analisando pacto, aliança, Deus, Abraão e um sinal. Veja agora aqui, nessa projeção, Deus fez e Deus mesmo reforçou a sua aliança com quem? Com Noé. Então, Noé, sai da arca. Vamos ver o que é que Deus fala para Noé. As de Abraão, acabamos de ler. Israel, vamos ler. Aliança de Deus com Davi, com os profetas e com o Senhor Cristo Jesus. Então, eu anotei aqui alguns textos que nós gostaríamos de ler junto, para que a gente não fale do que passa na cabeça, mas do que a palavra do Senhor fala. Em Gênesis 9:1, o que Deus disse para Noé? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, esta é a habitação da terra depois de Noé. Em Abraão, nós vimos vários textos da promessa. Vamos reler 18:9. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E esse filho é filho de Sara, não é filho de Agar, não é filho de nenhum outro servo. Em Êxodo 24:8, a aliança de Deus com Israel está assim: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Palavras de Moisés com o povo. Depois nós vamos ler em Salmo 89, a aliança com Davi, que fiz aliança e jurei a Davi, firmarei o seu trono, e ao trono para Davi a sua descendência. Vamos ver em Jeremias 31:31 e Lucas 22:2. Vamos ler juntos. Em Jeremias 31, lemos assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel era o nome das 10 tribos do norte, e Judá era o nome das 2 tribos do sul, nos tempos dos reis. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Então, isso é depois que já estavam na posse da terra. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Presta atenção, Deus registrando a infidelidade do povo. No versículo 33, lemos: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Olha, aliança, leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que lindo o reforço da aliança. Leiamos em Lucas 22, 19 e 20, Jesus:
Tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Veja que aqui é um sinal visível. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Então, nós analisamos que Deus faz e reforça a sua aliança. Vamos continuar caminhando. Quantos sacramentos Deus instituiu, Cristo instituiu no Novo Testamento? E o que é sacramento? Vamos lá. No Novo Testamento, Cristo instituiu em sua igreja 2 sacramentos: o sacramento do batismo e o da ceia de Jesus Cristo. Então, o que quer dizer sacramento e o que são os chamados símbolos do pacto? Vamos analisar. Símbolos do pacto. Então, esses 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, são sinais que comunicam a unidade entre Cristo e a igreja, entre Deus e o seu povo. Estes sinais, ou chamados símbolos da aliança de Deus conosco, apontam para o compromisso de Deus em estar em um relacionamento íntimo com o seu povo, íntimo conosco. Quando nós procura mais o que quer dizer a palavra sacramento. Calvino disse nas suas Institutas que sacramento é o testemunho da graça de Deus conosco. Atenção. Confirmado com um sinal externo. Sinal externo é aquilo que a gente vê. Então, o batismo é um sinal externo, a ceia é um sinal externo. O batismo substitui a circuncisão, que era o sinal que nós lemos. Deus faz uso de símbolos e sinais, o quê? Para nos dar uma garantia, para nos dar garantia das promessas feitas por Ele para nós mesmos. É muito bonito. Deus assume na aliança a responsabilidade dos 2 lados. No Catecismo Maior, quer dizer, o livro que tem resumo das regras, ou para tirar dúvidas dos evangélicos presbiterianos, um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja. Atenção! Para significar, para selar, quer dizer, marcar, garantir, e conferir àqueles que estão em pacto da graça. Graça é favor imerecido, nós recebemos isso, mas não merecemos. Os benefícios da mediação de Cristo. Para quê? Para quê? Para fortalecer e aumentar a fé em todas as mais graças e os obrigar à obediência, para testemunhar e nutrir o amor, o seu amor e sua comunhão uns para com os outros, para distinguir quem? Os que são da aliança e os que estão fora. Por que nós temos que estudar esses assuntos? O que é pacto ou aliança? O que é sacramento? E que esse sacramento, ceia e batismo, e em seguida vamos estudar a importância da palavra e da oração. Vamos analisar. Você é cristão? Os cristãos devem ter firmeza doutrinária e espiritual, então estamos nos preparando para quê? Para proclamar por meio dos sacramentos que nós pertencemos à aliança, somos filhos da aliança. Não há desculpa para nenhum cristão não participar, não. É importante proclamar por meio dos sacramentos, sou da aliança e tenho muita alegria em participar dela. Existem muitos textos que valeria a pena estudar, mas nós temos que ser sinóticos dentro do tempo para que a nossa atenção continue firme. Se nós olharmos a confissão belga, os sacramentos, está escrito o seguinte: atento à nossa ignorância e à fraqueza, Deus instituiu os sacramentos, a fim de nos selar suas promessas. Atenção, sacramentos são sinais e selos visíveis de uma realidade interna, que é a conversão, a participação junto a Deus do seu povo, uma realidade interna invisível. Por meio deles, Deus opera em nós
pelo poder do Espírito Santo. Eles não são vazios, pois Jesus Cristo é a verdade deles, e sem Cristo nada esses sinais seriam. Eu disse que Deus toma para si os dois lados da aliança, Deus toma para si o cumprimento das duas partes da aliança. Acompanhemos. Na ceia, o pão, símbolo, morte de Cristo. O cálice, o sangue, aliança de sangue inviolável. A vida eterna dos eleitos. O batismo substitui a circuncisão, era um sinal para participar da aliança. A criança, quando é batizada, nós estudaremos isso separadamente, ela passa a fazer parte da família da aliança. A garantia do cumprimento das promessas, a garantia do pertencimento à família da aliança, cada vez que nós participamos desses dois sacramentos, esses dois símbolos, que são sacramentos, significam aqueles que nos transmitem graça extra, presente extra, bênção extra. E depois estudaremos um pouco mais a palavra e a oração. Isso que nós falamos durante esses minutos representam um resumo dessa introdução muito boa que o pastor nos fez na lição do dia 2. Hoje, quem está começando a assistir já tem o resumo da semana passada e acrescentaremos, então, as lições 3 e 4 também na forma de um resumo. Então, vamos estudar. O sacramento é um meio de nos abençoar mais, fortalecer a fé. E qual é a relação entre esses sacramentos e a Bíblia, a palavra de Deus? Então, o que são meios de graça? Então, meios de graça, eles nos dão uma maior comunhão, são instrumento de fortalecimento espiritual do crente. Então, se ceia é um meio de graça, eu tenho que almejar participar dela. Eu tenho que saber valorizá-la. Então, você tem valorizado isso? Vejamos, quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica, pela sua mediação, os benefícios? Então, são os sacramentos, batismo e ceia. Também Cristo nos comunica benefícios através da maravilhosa palavra, vamos estudar um pouco sobre ela, e a oração estudaremos um pouco mais para frente. Nós nascemos de novo pela ação interna do Espírito Santo em nós. Nós temos que valorizar essas oportunidades que Cristo nos dá. Veja, por exemplo, em Mateus 28, de 18 a 20, Jesus, texto básico de uma das lições de hoje, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, atenção, batizando-os, quer dizer, deixa o sinal, a marca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco, diz Jesus Cristo, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é muito importante que nós sejamos obedientes e nos apropriemos dessas oportunidades. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses, existia uma tentativa dos mestres da época, os religiosos da época, de fazer os novos convertidos voltarem a praticar a circuncisão. E os Colossenses é um livro já do Novo Testamento, onde a circuncisão tinha sido substituída pelo batismo. E, na verdade, o que representa, no fundo, é a aceitação de Cristo, é a nossa salvação. Veja, em Colossenses 8, 2, de 8 a 12, está escrito assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados,
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, Cristo, também foste circuncidados, quer dizer, vocês se regeneraram nele. Tem um sinal dele dentro, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, quando nascemos de novo, né? Que é a chamada circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Então, atenção, a circuncisão foi substituída pelo batismo, que os colossenses já tinham recebido. Então, o que aqui Paulo chama de circuncisão de Cristo é o nascimento novo. Então, existe um paralelo muito bonito que pode ser feito entre a chamada circuncisão de Cristo, circuncisão espiritual, e a circuncisão que era a primeira. Como é que era a primeira? A primeira era uma operação manual, uma pequena cirurgia, no 8º dia de vida dos meninos, depois estudaremos detalhe e os motivos. Era uma ação externa, era a remoção de um excesso de pele no prepúcio peniano e era de Abraão, de Moisés. Agora, como que é a circuncisão de Cristo, aquela que Paulo fala? Não obriga quem já foi batizado a fazer a circuncisão da carne como estes estão tentando fazer para que integre no povo de Deus. A circuncisão de Cristo foi obra do Espírito Santo, feita sem mãos. Eles aceitaram a Cristo. Ela foi interna, do coração. Foi o despojar e o lançar fora o velho homem, o corpo da carne, e aceitar o novo homem. E ela é cristã, isto é uma circuncisão que lhe dá a causa da união em Cristo. Então, na verdade, veja que bonito, nós saímos de circuncisão na carne para o batismo, para o novo nascimento. São sinais de integração ao povo de Deus. Muito importante. Veja, por que devemos então participar dos sacramentos? Porque deixar de participar dos sacramentos é afastar-se dos meios de graça. Graça é favor imerecido, bênção extra. Então, deixar de participar, eu estou desprezando bênçãos que auxiliam a minha vida cristã, auxiliam na minha caminhada. O cristão não deve afastar-se. Como meios de graça que são, auxiliam no nosso crescimento. Lembra-se do versículo? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são os benefícios da graça? Olhamos cheios de alegria no passado para a primeira vinda de Cristo e aguardamos com ansiedade o seu retorno prometido, que é a segunda vinda. A ceia é um meio de graça que nos fortalece no presente tempo por meio da comunhão com Cristo, renovando a certeza de salvação. Somos lembrados cada vez desse favor imerecido. Cristo pagou a minha dívida para que eu esteja em comunhão com o Pai. Então, os benefícios são imensos. Agora, a palavra de Deus e a oração são mais 2 itens. Nós estudamos pacto, aliança, sinais do pacto, que são os sacramentos batismo e ceia, e vamos voltar a estudar no detalhe durante esse período, e vamos estudar palavra e oração, que são benefícios da graça de Deus também. Quando nós olhamos os sacramentos, que são a ceia, o batismo e a palavra, estar consciente de que os sacramentos são meios de graça aplicados pelo Espírito Santo ao crente, e saber a relação que existe entre os sacramentos e a palavra é que nos ensina. Então, é importante nós estarmos agora, nesse final, analisando o conteúdo da palavra. Vamos lá. Salmo 119 é maravilhoso, mas vamos ver o Salmo 19. Leiam junto. A lei do Senhor é perfeita,
e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha o que está escrito sobre a palavra. A gente lê e muita coisa escapa. Vamos prestar atenção devagar. Dos versos 7 a 9, tem 6 títulos para a palavra: lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor, juízos, tudo como sinônimo da lei do Senhor. Quais são as características? A lei do Senhor é perfeita, é fiel, quer dizer, firme, inabalável. Os preceitos do Senhor são retos. Puro, mandamento é puro, límpido, cristalino, verdadeiro. Tudo isso diz respeito à palavra de Deus. Que efeitos tem sobre nós? Restaura a alma, dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria significa quem tem um perfeito conhecimento da palavra, vivencia, é sábio. Alegra o coração. Quem tem a palavra no coração é alegre. Ilumina os olhos, como diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os juízos são verdadeiros, a verdade que nos liberta, e todos igualmente justos. A Bíblia é fonte de fé, fonte de prática na vida do cristão, está intrinsecamente relacionada com os sacramentos. A palavra e os sacramentos possuem a mesma função: comunicar a Jesus Cristo, lembrar, fortalecer, instruir no caminho correto a ser seguido. Os sacramentos também se apresentam como meio pelo qual o Espírito Santo do Senhor confirma a nossa fé, a nossa salvação em Cristo Jesus. Vejam, como que eu sei se estou no caminho certo? Quais são as marcas de uma verdadeira igreja, como, graças a Deus, nós pertencemos? A pregação fiel da palavra de Deus e o uso correto dos sacramentos. Então, a pregação fiel da palavra de Deus significa que o grupo ensina pela escritura os pontos essenciais do evangelho, não fica fazendo show. Ele está ensinando. E o uso correto dos sacramentos, o batismo e a ceia, são vistos e explicados para proclamação do evangelho, confirmar, fortalecer, abençoar, aumentar a nossa fé em Cristo. E nós vamos encerrar a nossa aula, que é em torno de 30, 35 minutos, para que a nossa atenção não se desvie. Se somos obedientes ao Senhor, Senhor Deus da aliança, nós teremos o quê que Ele prometeu? Bênçãos. Mas se desobedecermos e virarmos as costas, Deus nos deixa para viver as maldições que existem na falta dEle. Escolhei hoje a quem sirvais. Quando alguém escreveu, agora nesses tempos de pandemia que não estão fáceis, estamos, graças a Deus, numa fase um pouco mais amena, mas ainda não estamos totalmente livres. Alguém disse assim: onde estava Deus na pandemia? A resposta qual que é? Onde Ele sempre esteve. Agora, você, onde estava? Se você estava obedecendo e fiel, você teve bênçãos. E se você não estava, você colheu aquela lista que eu não gosto nem de ler, das maldições onde tudo corre mal. Lembremos, então, como última frase, Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servais. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe a todos.
que nós possamos retornar às nossas atividades na igreja com um ânimo redobrado, especialmente a partir de março, com novas revistas, Escola Dominical Presencial, que Jaú tem a sua igreja forte, carregando com grande estímulo de ânimo outras igrejas do mesmo presbitério, e que cada um assumindo o seu papel e trabalhando juntos, nós possamos honrar e glorificar o nome de Deus. A Ele seja toda honra e toda glória, hoje e para todo sempre. Amém? Amém.